Olá, vasculhando frases interessantes de Chico Xavier, olhem a preciosidade que encontrei. Chico falou: se tiver que amar, ame hoje. Se tiver que sorrir, sorria hoje. Se tiver que chorar, chore hoje. Pois o importante é viver hoje. O ontem já foi e o amanhã talvez não venha. A importância de viver e aproveitar cada momento da vida é uma das grandes lições deixadas por Chico Xavier. Pode até soar como um clichê, mas quantas vezes adiamos um abraço, um pedido de desculpas ou até mesmo um sonho por medo, insegurança ou simples acomodação? O tempo não espera e a vida acontece agora. Não se trata apenas de existir, mas de sentir, de se permitir, de fazer valer cada instante. O passado já não pode ser mudado e o futuro é incerto. O único momento que realmente nos pertence é o presente. Então, que tal parar de postergar e começar a viver de verdade? Agora vamos às perguntas e respostas de O Livro dos Espíritos. Gostaria de avisar que esse está sendo o meu último vídeo aqui. A partir da próxima edição, o meu amigo Gabriel está assumindo a bancada do Conexão Espírita. Seja muito bem-vindo, meu querido. Angel, saiba que para mim é uma honra estar lhe substituindo aqui. Eu espero sinceramente ao menos fazer 10% do que você sempre fez. Hoje então eu irei começar aqui nas perguntas com um assunto que muita gente fica se perguntando, é sobre a pena de morte. Vamos entrar nas páginas de O Livro dos Espíritos, mais precisamente entre a pergunta 760 a 765. Então a primeira pergunta diz: a pena de morte desaparecerá um dia da legislação humana? A pena de morte desaparecerá incontestavelmente e sua supressão assinalará um progresso da humanidade. Quando os homens forem mais esclarecidos, a pena de morte será completamente abolida na Terra. Os homens não terão mais necessidade de ser julgados pelos homens. Falo de uma época que ainda está muito longe de vós. Comentário de Kardec: o progresso social ainda deixa muito a desejar, mas seríamos injustos para com a sociedade moderna se não víssemos um progresso nas restrições impostas à pena de morte entre os povos mais adiantados e a natureza dos crimes aos quais se limita a sua aplicação. Se compararmos as garantias de que a justiça se esforça para cercar hoje o acusado, a humanidade com que o trata, mesmo quando reconhecidamente culpado, com o que se praticava em tempos que não poderemos deixar de reconhecer a via progressiva pela qual a humanidade avança. A próxima pergunta fala, 761. A lei de conservação dá ao homem o direito de preservar a sua própria vida. Não aplica a ele esse direito quando elimina da sociedade um membro perigoso? Há outros meios de se preservar do perigo, sem matar. É necessário, aliás, abrir e não fechar ao criminoso a porta do arrependimento. E a pergunta 772 diz: se a pena de morte pode ser banida das sociedades civilizadas, não foi, entretanto, uma necessidade em tempos menos adiantados? Necessidade não é o termo. O homem sempre julga uma coisa necessária quando não encontra nada melhor. Mas, à medida que se esclarece, vai compreendendo melhor o que é justo ou injusto e repudia os excessos cometidos nos tempos de ignorância, em nome da justiça. Pergunta 763. A restrição dos casos em que se aplica a pena de morte é um índice do progresso da civilização? Podes duvidar disso? Não se revolta o teu espírito lendo os relatos dos morticínios humanos que antigamente se faziam em nome da justiça e frequentemente em honra à divindade, das torturas a que se submetia o condenado e mesmo o acusado, para lhe arrancar, a peso de sofrimento, a confissão de um crime que ele muitas vezes não havia cometido? Pois bem, e se tivesses vivido naqueles tempos acharias tudo natural, e talvez, tivesses feito o mesmo. É assim que o que parece justo numa época parece bárbaro em outra. Somente as leis divinas são eternas. As leis humanas modificam-se com o progresso. E se modificarão ainda, até que sejam colocadas em harmonia com as leis divinas. Pergunta 764. Jesus disse: quem matar pela espada, perecerá pela espada. Essas palavras não representam a consagração da pena de talião? E a morte imposta ao assassino não é a aplicação dessa pena? Tomai tento. Estais equivocados quanto a estas palavras, como sobre muitas outras. A pena de talião é a justiça de Deus, é Ele quem a aplica.
Todos vós sofreis a cada instante essa pena, porque sois punidos naquilo em que pecais, nesta vida ou noutra. Aquele que fez sofrer o seu semelhante estará numa situação em que sofrerá o mesmo. É este o sentido das palavras de Jesus. Pois não vos disse também, perdoai aos vossos inimigos? E não vos ensinou a pedir a Deus que perdoe as vossas ofensas da maneira que perdoastes, ou seja, na mesma proporção em que houverdes perdoado? Compreendei bem isso. Encerrando, a pergunta 775. Que pensar da pena de morte imposta em nome de Deus? Isso equivale a tomar o lugar de Deus na prática da justiça. Os que agem assim revelam quanto estão longe de compreender a Deus e quanto têm ainda a expiar. É um crime aplicar a pena de morte em nome de Deus, e os que o fazem são responsáveis por esses assassinatos. Nota: definição perfeita da concepção espírita da moral. Os princípios verdadeiros de moral são de natureza eterna, e os costumes dos povos se modificam através da evolução, em direção daqueles princípios. A sociologia materialista, tratando apenas dos costumes, criou o falso conceito de relatividade da moral, já em declínio, entretanto, no pensamento moderno. O homem intui cada vez de maneira mais clara as leis divinas da moral, na proporção em que progride. Os seus costumes se depuram, e a sua moral se harmoniza com essas leis superiores. Conexão espírita, a verdade revelar.